Olá! Quando a gente adota um conjunto de ideias, seja a respeito, por exemplo, de um crime misterioso que aconteceu e aparece nos jornais, e a gente fica juntando evidências para formar uma ideia, uma opinião a respeito daquilo, ou seja, na hora de adotar uma filosofia, uma religião, uma ideologia qualquer, como uma ideologia política, por exemplo, e eu vou chamar tudo isso aqui de ideário, tá? Qualquer coisa, vou chamar de ideário. Um conjunto de ideias qualquer. Quando a gente faz isso, a gente busca coerência, ou seja, esse assunto, esse conjunto de ideias tem que fazer sentido pra gente, tem que responder a questionamentos, esclarecer nossas dúvidas a respeito daquele assunto e etc. Porque se um ideário não tem sentido, então ele não deve ser verdadeiro. Logo, a realidade deve fazer sentido. Porque se não faz sentido, não pode ser realidade, não pode ser verdade. Só que a partir daí a gente age como se o fato de um ideário fazer, ou pelo menos parecer fazer sentido pra gente, logo ele deve ser verdade. Ou seja, a coerência, o sentido de um ideário, a gente age como se fosse uma evidência de que ele provavelmente é verdadeiro. Só que isso não é verdade e na verdade é um grande problema. Então, vamos conversar? A gente gosta de coisas que façam sentido. Na verdade, o nosso cérebro é uma máquina para buscar ou criar coerência em alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente começa a contar para alguém uma teoria a respeito de alguma coisa e começa a explicar os nossos pontos de vista, etc., e o outro responde, até que faz sentido. A gente age como se isso, na verdade, já fosse pelo menos o início de uma sanção de que aquela ideia é verdadeira. E, inclusive, a partir do momento que a gente começa a ver coerência dentro de um ideário desse tipo, a gente já começa a achar ela verdadeira, essa é a nossa tendência, ou seja, a gente se torna meio que adepto dessa ideia, a gente já começa a se tornar adepto dela. E a partir daí a gente tende a defender essa ideia. E aí entra em ação, por exemplo, o viés de confirmação, que eu já tratei em outro vídeo, entre outros. Por outro lado, tem um ponto de vista também. Quando a gente já aceita um certo conjunto básico de postulados, princípios, dogmas ou qualquer outro tipo de fundamento para um ideário, para um conjunto de ideias, muitas vezes não é difícil construir explicações ou justificativas para qualquer coisa que venha na cabeça a respeito do qual esse ideário deveria responder algo. É isso que eu estou chamando de coerência interna. A partir do momento que você entende, digamos, a lógica interna de alguma coisa, aceitando os seus fundamentos, a partir disso é relativamente fácil ficar construindo explicações para qualquer coisa, manipulando esses princípios básicos. E os adeptos desse tipo de ideário tendem a usar essa coerência interna como se ela em si fosse uma evidência de que ela é verdadeira. Só que isso daí não faz tanto sentido. Geralmente a coerência só existe dentro daquele universo de ideias que a gente está enxergando. Pode haver demandas, questionamentos, outras informações, fatos que a gente não sabe ou que a gente ignora. E uma informação a mais pode derrubar a mais coerente das ideias. Quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu escrevi num caderno de filosofias que eu tinha na época que eu achava que nada é mais perigoso ou enganador do que o óbvio. Porque uma informação incompleta, ela tem todas as aparências de ser completa e nos enganar por causa disso. O problema é que quando a gente acha que algo é muito coerente, a gente age como se não pudessem existir novas informações conflitantes com aquilo que a gente acha. Se aquela informação, aquela ideia parece que faz sentido pra gente, a gente já acha que nada vai afetar ela. Ou se vem alguma outra informação ou algum outro fato que parece refutar essa ideia, essa informação deve estar errada, porque afinal de contas a nossa ideia faz todo sentido. E além do mais a gente tem aquele problema, né? Se a gente não vê, logo não existe. Assunto do qual eu já tratei também. Além do mais, o fato de uma teoria, um ideário, esse conjunto de ideias ser coerente, não quer dizer que não possa existir
outras teorias, outros ideários que também sejam coerentes para corresponder ou para responder àquelas mesmas demandas. Ou seja, para explicar às vezes as mesmas coisas, embora de uma forma frequentemente muito diferente. E isso é verdade. Pode existir mais de uma ideia, mais de um conjunto de ideias, ideários, ideologias, etc., que explica a mesma coisa. E eu não estou dizendo que ambas estejam certas, pelo contrário, só uma pode estar certa ou possivelmente as duas estão erradas. O fato é que um ideário que explica alguma coisa e parece ter coerência, ele não está necessariamente certo por causa disso. Até porque se a gente conseguisse abrir a mente e enxergar ideias ou teorias concorrentes de forma correta, a gente ia acabar ficando até meio confuso, porque a gente ia descobrir que outras ideias concorrentes e até contrárias em alguns pontos às nossas também explicam a coisa de maneira coerente. Portanto, a coerência interna em si mesma, por si mesma, ela é insuficiente como evidência de que essa ideia, ideologia, filosofia, teoria, religião, o que quer que seja, esteja certa ou seja verdadeira. Só que essa nossa tendência de confundir uma coerência interna com a evidência de que ela seja verdadeira leva a conclusões e comportamentos que podem ser igualmente errados. Por exemplo, a pessoa achar que não precisa conhecer nenhuma outra ideia, nenhuma outra opinião, porque a sua já é suficiente para conhecer a realidade daquele assunto. Só que quando a gente consegue quebrar essa barreira e a gente vê e entende outros ideários eventualmente concorrentes, a gente pode descobrir que ele não responde tão bem assim às demandas que a nossa responde. Mas também a gente pode descobrir que esse outro ideário concorrente ele responde melhor do que o nosso a outras questões que às vezes a gente simplesmente ignorava. Mas essa ilusão da coerência interna nos protege de descobrir isso. E digo protege porque é algo que geralmente a gente não quer. Outro problema é, claro, achar que se a nossa ideia é coerente, todas as outras que sejam diferentes da nossa necessariamente não devem ser coerentes, ou seja, estão erradas. Logo, os adeptos dessas outras também estão errados. E aí, se eventualmente a gente tenta explicar o nosso ideário para alguém e essa pessoa não concorda, então essa pessoa é burra ou teimosa ou sei lá o quê. Mesmo que a gente, menos ainda, entenda as ideias dessa pessoa. Só que essa pessoa pensa o mesmo da gente, porque a gente não consegue enxergar a coerência das ideias dela. Eu acredito que esse tipo de coisa ajuda a explicar, por exemplo, a persistência na crença em pseudociências, por exemplo. Uma informação parcial, como eu comentei que acho isso desde os 16 anos, ela tem a aparência de ser completa e a partir dali é possível tirar conclusões que eventualmente façam sentido ou tenham coerência com aquilo que já se pensa. Por exemplo, eu acredito que isso é o que ajuda a explicar a persistência na crença, por exemplo, em pseudociências. Mas isso é assunto para outra hora. O fato é que me parece que para saber se a ideia da qual nós somos adeptos está correta, se é esse o objetivo mesmo da pessoa, saber se ela está certa ou não, necessariamente a gente tem que entender ideias concorrentes ou, melhor ainda, as refutações para essa nossa ideia. Se a gente se baseia só na coerência interna dela mesmo, eu arrisco dizer que, na verdade, a gente não sabe de nada. E eu acho que a gente acaba caindo na situação bastante ridícula de uma pessoa incoerente acusando os outros de incoerência, o ignorante berrando contra a ignorância dos outros e se achando super coerente ou super bem informado, mas incapaz de encarar uma refutação séria contra as suas próprias ideias. Para mim, quem não tem a capacidade de encarar uma refutação séria a respeito das próprias ideias e continua se achando adepto da verdade, algo do tipo, é uma pessoa miseravelmente iludida. Bom, a ideia é essa. Até a próxima.